E aí, divas, vamos conversar? Vamos, né? Porque sim, que vocês gostam. Eu tô começar falando sobre como foram os últimos dias, que foram horríveis. Ai, gente, nossa, foi difícil, foi bem difícil. É tudo que eu tenho que falar, foi muito difícil. E ao mesmo tempo fui fazendo coisas e retomando a minha vida de alguma forma em várias instâncias que me deram muita força, assim, me levaram para um lugar muito diferente, eu acho, de onde eu tava, me relembrando uma posição positiva em relação a estar sozinha, né? E o que é estar sozinha? Então, eu fiz muita coisa com pessoas que eu gosto muito esse último final de semana. Conheci pessoas novas, não no sentido amoroso e romântico, no sentido de sair para um lugar, conversar com desconhecidos e lembrar que o mundo existem 1000 pessoas e coisas, sabe? E falar, nossa, tipo, perspectiva de que a vida é grande, as coisas são grandes. E ao mesmo tempo eu tava com o coração muito, muito, muito pesado, com uma angústia, enfim. E eu tive terapia na semana passada e a gente tava conversando que não existe um caminho linear, assim, não existe um caminho certo do que deve ser ou não feito. E aí, gente, eu fiz aquilo que eu julgo com todas as minhas forças ser a coisa mais errada de todas. Eu fui lá e fiz. Eu mandei mensagem pro meu ex. Tudo bom? Ai, gente, eu mudei. Só Deus pode me julgar, Deus e eu. E já aconteceu, já foi. O que você tá me julgando? Mandei mesmo. Mas eu queria também falar que fazia muito tempo que eu não fazia isso, tá? Não fazia no sentido... Eu nunca fiz nesse tempo todo. Tirando uma vez que aconteceu uma coisa muito específica e eu precisei de amparo, mas tipo... Eu não sou a pessoa que fico quebrando contato. Mas eu tava com um bolo no meu coração muito grande e eu levantei isso na terapia e a minha terapeuta falou, Amanda, não existe um manual de como você deve passar por isso. Tipo... Não dá pra falar que essa é a pior escolha. Talvez é uma escolha que faça sentido de alguma forma pra você. Você vai ter que investigar, a gente pode ir investigando isso. E aí eu não investiguei, fui lá e mandei. Assim, gente, qual foi o resultado dessa coisa? Não, e antes, detalhe, eu perguntei pro tarô. Falei assim, tarô, e aí? Devo tomar essa atitude aqui? E o tarô ficou assim, diva, vamos aceitar as coisas como elas são e tal. Mas eu acho que de alguma forma eu cumpri os desígnios do tarô, porque o tarô falou pra mim que eu tinha que tomar responsabilidade pra mim, não agir em precipitação e me lembrou que eu sou forte, já passei por muitas coisas e que eu consigo passar por coisas. Gente, você tem que usar o tarô como autoconhecimento, tá? Vamos começar por aí. Você não vai perguntar do outro, você vai perguntar sobre você. Então eu vou dar os prompts do tarô que eu usei. Então eu perguntei, por exemplo, assim, como eu consigo lidar melhor com essa situação? Existe algo em mim que eu posso trabalhar pra melhorar essa situação? Eu devo tentar contato pra tentar resolver essa situação de alguma forma e tal? Enfim, e aí deu isso que eu falei agora. E aí eu fui e mandei. E eu acho que se você vai mandar, e assim como eu, você tem que ter primeiro na cabeça uma coisa muito, muito importante, que foi uma coisa que eu tinha na minha cabeça, e eu ponderei muito antes de mandar, que é, não espere uma boa resposta, esteja preparado para o pior cenário, esteja preparado para a libertação, que talvez isso vai trazer mais do que uma expectativa de algo positivo, entende? Então, tipo, você tem que entender qual é o seu objetivo com isso, o que você quer fazer com isso, sabe? Você quer falar... Ai, tô com saudade. Tipo, tá, mas o que isso resolve dentro de você? Tipo, qual que é o objetivo que você vai conquistar a partir dessa mensagem? O que você quer construir dessa mensagem e tal? Eu tinha uma percepção muito clara do que eu queria entender com esse movimento. E foi importante porque a partir disso eu entendi que eu preciso seguir em frente. Tive essa aceitação de que diva go diva, sabe? E foi importante pra mim. E eu acho que é muito vulnerável falar isso, sabe? E principalmente nesse cenário onde, tipo, não teve um bom desfecho, assim, vamos dizer, sabe? E
o que é um bom desfecho ao mesmo tempo, sabe? Porque, cara, foi um bom desfecho. Eu tive clareza da situação de uma forma que eu não tava percebendo, de uma forma que eu tava mentindo pra mim mesma, contando uma outra história pra mim mesma. Eu vinha até então me prendendo muito, muito. Eu tava andando pra frente assim, ó. E agora eu sinto que eu posso andar assim, tipo, sabe? Olhando pra cá, que é onde eu devo olhar, que é pra frente, que é olhando pra mim mesma. E é muito difícil. E agora eu acho que eu sinto que eu começo um novo ciclo, porque eu acho que antes eu tava no fundo com uma grande ilusão, com uma história que eu contei pra mim mesma, e eu tive que desfazer essa história. Mas assim, gente, só a gente pode terminar com a gente, só a gente pode terminar com a gente, porque a gente precisa terminar com a fantasia da nossa cabeça, e isso é muito poderoso. E agora, bebês, agora, esse é um novo capítulo de seguir em frente, tá? Dessa nova mulher que eu sou, e receber esse futuro, sabe? Eu tava ainda muito presa olhando pro meu passado, e agora eu tô tipo, gata, vamos olhar pra frente e nos curar, transcender. E nesse final de semana que eu tive também em relação ao que eu falei antes, de estar com as pessoas que eu amo, com as minhas amigas, me deu uma paz, e eu sinto que pela primeira vez eu não tô com pressa, sabe? Eu tô tão de boa pra superar, eu tô de boa pra ficar bem, eu tô de boa que eu vou ficar mal. Tipo, eu já entendi que eu vou ficar mal, eu já entendi que vai ser um processo, e eu não tô mais com pressa. E eu também não tô com pressa de conhecer alguém ou de... Sabe, eu não tô com pressa, eu tô... Assim, eu acho que eu tô mal, eu tô triste, mas eu tô tentando não ter mais pressa. Eu, tipo, vou ficar nesse processo, eu só precisava processar, e eu acho que é isso, assim. Cada um sabe o que cabe pra si, ao mesmo tempo que a gente tem que ter dimensão das nossas atitudes e a gente tem que ponderar elas. Mas cada um sabe qual que é a jornada que a gente tem que lidar. E eu me conheço, eu sabia que eu não tinha feito todas as etapas da minha jornada. Eu tentei ser muito plena nesse processo, eu tentei me colocar num lugar da não humilhação, e eu acabei não cedendo aos meus desejos, e isso eu tava me traindo, sabe? E agora que eu me respeitei em me permitir fazer o que eu queria, eu tô assim, é isso. Eu tirei o elefante branco da sala, gente. Eu tava o tempo todo assim, cara, o elefante branco, eu não posso pensar nele, eu não posso falar com ele, eu não posso... O grande elefante branco que eu isolei, que lá. E agora o elefante branco é só um elefante branco que não está olhando pra mim. E que eu não vou olhar pro elefante branco, eu vou olhar pra cá, que tem muitos elefantes. Enfim, brincadeiras à parte, espero que isso de alguma forma ajude vocês aí no processo de vocês, não repetindo o que eu fiz, tá? Talvez não seja sobre isso a sua jornada, talvez a jornada seja sobre outra coisa, assim. Eu acho que a cada término a gente precisa passar de um jeito, né, específico. Essa jornada que eu tô passando agora, que tá sendo muito diferente da outra vez, eu já falei pra vocês. Da outra vez eu tinha que, assim, me descobrir, larará, larará. Agora tá sendo um processo diferente, gente. Eu estou mergulhando nele, tentando fugir dessa dor, porque a gente sabe que vai passar, mas quando a gente tá passando pela larva, a gente não quer passar pela larva, né? Então, tentei evitar o sofrimento, mesmo sofrendo muito, mas agora eu tô tentando não ter tanta pressa e aceitar que vai doer, mas tá tudo bem, entendeu? E vai doer não só pelo outro, vai doer coisas em mim, vai doer feridas que estão em mim, e enfim, vai sofrer sim, menina. Mas vamos superar, né? E vamos seguir em frente, divas. Conto com vocês. Vamos lá? Vamos embora comigo? Vamos embora. Estou pensando agora várias coisas que eu posso fazer nesse processo de gatinha sozinha, não, gatinha independente. Lugares que eu quero conhecer, coisas que eu quero fazer, essa jornada de ser eu, né? E vamos comigo.